Boa noite, irmãos. Hoje é dia 11 de junho de 2023, um domingo. O pastor Hélio vai ministrar agora a palavra, cujo título é A Conspiração do Mundo contra a Igreja e contra o Cristão. Como vocês veem, é um tema bem atual, né? Então, que Deus possa abrir nossos corações para que essa palavra seja ministrada diretamente ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito, à nossa alma, né? Que essa palavra produza frutos de entendimento. Esses cultos são gravados, você pode depois revê-los no YouTube, no canal Igreja de Interlagos. Temos também o nosso site www.igrejadesinterlagos.com.br, onde você pode entrar nessa sala no horário dos cultos. Temos cultos sextas-feiras, que é o culto do alicerce bíblico e da doutrina bíblica, às 20 horas, e aos domingos nossos cultos se iniciam às 18 horas. E seja à vontade para fazer perguntas pelo e-mail, fale conosco, @igrejadointerlagos.com.br, e participe. Se você gostar do vídeo, passe também para as pessoas da sua lista de contatos, amém? Eu vou fazer uma pequena oração para darmos início a esse culto, e eu queria que você fechasse os olhos, mesmo que você estiver vendo a gravação, amém? Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo esteja presente agora aqui em nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse momento em que nós estamos tendo comunhão com os irmãos, comunhão com os pastores da igreja, Senhor, e que esta palavra, Senhor, possa ser uma palavra forte aos nossos corações, que possa fazer diferença em nossos corações, Senhor. Abençoe o pastor Hélio e a sua família, Senhor Deus, e abençoe cada um que estiver ouvindo e vendo esta palavra, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Eliette. Deus abençoe. Deixa eu só ajustar aqui. Bom, para quem não me conhece, então, você que está vendo a gravação, eu sou o pastor Hélio, né? Sou professor da área de exatas e sou pastor aqui dessa igreja, né? Bom, eu tenho visto nestes últimos dias algumas notícias que estão me deixando assim com calafrio, com tremedeira. Sabe, coisas assim, por exemplo, como lá na China, um país capitalista, porém totalitário, né? Tinha lá aquela pecha de comunista. Lá estão destruindo as igrejas de viés cristão, né? Estão derrubando. Há 2 ou 3 semanas atrás, uma família inteira na Coreia do Norte foi pega lendo a Bíblia e foram sentenciados à prisão perpétua, todos os membros, inclusive uma criança de 2 anos. Prisão perpétua. Um bebê de 2 anos pegou prisão perpétua por um suposto crime de ler a Bíblia. Isso me deixa nervoso até, sabe? Porque já não basta o que o mundo faz contra os cristãos. O próprio mundo conspira para que a gente não tenha esse contato com Deus, que tenha essa vida espiritual. O mundo é assim, o mundo tá virado do avesso, né? Você não pode mais falar sobre o pecado. Um pastor aí foi falar sobre um determinado pecado essa semana, um pastor proeminente, né? Uma pessoa muito conhecida no meio evangélico,
E uma deputada foi lá e processou o cara por homofobia. Né? Percebe? A gente não pode mais falar contra o pecado. A gente não pode mais nem pregar o evangelho. Tá se proibindo a pregação do evangelho. Hoje eu fiquei sabendo de um grupo de pessoas veganas que se dizem cristãos, e botar bem entre aspas assim. Eles resolveram criar uma Bíblia vegana usando o site GPT, o chat GPT. Acho que quem me passou essa informação foi você, né, Eliette? Deixa eu só ver aqui. Sim. Ativistas reescrevem a Bíblia em versão vegana usando o chat GPT. Então, irmãos, a coisa está ficando feia para o nosso lado aqui. A gente já sabia que o mundo conspira contra o cristianismo, né? Haja visto que o próprio pastor Valdo falou aqui no comecinho. Né? Ele nem sabia que eu ia pregar esse assunto. Ele não sabia, e ele veio falando. E realmente o mundo vai nos odiar. Mas lembrando que ódio ele precede a vingança. Né? A vingança. Quem tem ódio quer vingança. Né? E nós estamos vivendo uma época complicada, muito complicada. Você não pode falar sobre práticas homossexuais, você não pode falar sobre práticas que são pecaminosas, não pode falar. Se você falar, você corre o risco de ser processado, e aí você tem que pagar milhares de reais por causa disso. Tem um sujeito aí, que, embora eu não gosto do cara, sim, não é o tipo de coisa que eu costumo ver, mas tem um certo Léo Lins aí, que é um palhaço, um cara que conta piada, um comediante, né? Não, vou falar para vocês, irmãos, eu não gosto desse tipo de coisa. Mas ele andou fazendo umas piadas aí, e agora ele está sendo processado, e ele não pode sair de São Paulo, não pode trabalhar praticamente, porque alguém foi lá e não gostou das piadas que o cara fez num show. O cara ele não é piadista de internet, ele faz show. Ele fecha um teatro lá, entra lá e faz show. E agora não pode. Tem uma lista de coisas que ele não pode falar. Isso me lembra muito a ditadura. Eu tenho 60 anos de idade. Eu vivi a ditadura militar. Eu vivi. Na minha adolescência, eu vivi a ditadura militar. E isso está parecendo com aquela época do AI-5. Só que agora não é um AI-5 determinado por um grupo de militares ou por um presidente ou grupo de líderes. Não, hoje o AI-5, que é a proibição da manifestação política, quem está editando esses AI-5 de proibições, eu estou falando aqui bem de uma maneira subjetiva, mas hoje basta você ir lá e falar assim, eu não gostei do que o pastor Hélio falou, vamos processar o pastor Hélio. Pronto. Eu não gosto do Léo Lins, não é uma coisa que eu gosto, mas você censurar um comediante por ter feito uma piada? Não, está errado. Está absolutamente errado. O que é? O que eles vão instalar o quê? Um chip aqui na minha cabeça para tentar descobrir o que eu estou pensando, se o que eu estou pensando é golpista ou não é golpista? Agora, se você usar um pronome inadequadamente, você corre o risco de ser processado. Eu posso falar isso. Ano passado, eu trabalhei num colégio, como coordenador num colégio,
E nós tivemos um grave problema, um gravíssimo problema lá na escola, porque eu tenho até que tomar um certo cuidado em falar. Algumas pessoas cujo gene era XX queriam usar o banheiro de pessoas com os genes XY, porque se sentiam homens. E nós tivemos um problema sério. O que fazer? Foi assim, eu suei bastante até tentar entender o problema, resolver. A gente não tem respaldo da Secretaria da Educação, essas coisas assim. É um problema. Hoje, se você usar um pronome errado, complicado. Se você falar o Pablo Vittar, você está usando um pronome errado. Por quê? Porque o Pablo Vittar se sente a Pablo Vittar. Se não me falha a memória, o nome do seu filho, o Valdo, é Pablo. E eu sempre falei o Pablo. Então nós estamos vivendo épocas esquisitíssimas. Esquisitíssimas. Daqui a pouco eu não vou poder falar de pecado, de adultério. Eu não vou poder falar de mentira. Eu não vou poder falar de nada. Nada. Eu vou pregar o quê? Nós estamos vivendo uma época estranha, esquisita. Jornalista sendo censurado. Deputado federal sendo caçado por um judiciário, sendo preso, sendo que na nossa Constituição está escrito lá. Para que tem um conselho de ética no Congresso Nacional? Tem para quê? Para caçar. O cara fez besteira, vai lá, passa pelo Conselho de Ética do Congresso e pronto. Caça o sujeito. Mas vir um poder de fora e tirar o cara, pode. Isso é inconstitucional. Na minha visão. Na minha visão. Jornalista, nós temos lá, no nosso Código Penal, já coisas bem definidas sobre você falar uma mentira, uma calúnia, uma difamação, isso e aquilo. Outro dia, o ministro da Justiça disse o seguinte: tudo bem se o Congresso não passar a lei das fake news no Congresso, a gente faz isso pelo Judiciário. Ou seja, não importa o que o povo pensa, importa o que eles pensam. Apenas. Estamos vivendo. Eu estou com medo, irmãos. Vou falar para vocês. Eu nasci em 63, 1963. Ou seja, eu cresci, 64 foi o regime militar. Eu cresci dentro do regime militar. Eu morava em São Paulo em 1980, na época da redemocratização, 81, acho que foi 81, redemocratização, 82, não sei. Pronto. Então, toda a minha adolescência, já tinha 19, 18 anos, quando acabou o regime militar. Ou seja, a minha mãe falava assim, ela me chamava de Elinho, né? Porque meu pai é Hélio, me chamava de Elinho. Olha, Elinho, não fala para ninguém sobre as minhas preferências, aquilo que a gente discute aqui em casa. As minhas preferências políticas. E agora a gente está assim, nós não estamos podendo falar sobre as questões políticas. Está perigoso. Está errado, irmãos. É um déjà vu, ou déjà vu, que nós estamos vivendo. Para mim, não está muito diferente, não. Não está muito diferente daquela época. O problema é que naquela época, né, se torturava. Torturava, assim, no sentido de que
As pessoas eram presas por pensarem diferente e lá na cadeia os caras batiam mesmo. Hoje não, hoje se processa, que não deixa de ser um tipo de tortura. Né? Você ser processado, ter que pagar um dinheiro que você... Mas, enfim, nós estamos vivendo uma época esquisita. Principalmente para você, meu irmãozinho querido, meu irmão cristão. Porque daqui a pouco você não vai poder pregar o evangelho. E eu nunca me esqueço de uma palavra do pastor Weber, que está nos assistindo aqui. O melhor presidente que a gente pode ter é aquele que não proíba de andarmos com uma Bíblia embaixo do braço e falarmos de Jesus. Esse é o melhor presidente. Porque o dia que proibirem, como aconteceu na Colômbia, a Colômbia está proibido. Não pode falar de Jesus lá na Colômbia. Nós estamos caminhando para isso. E o pior, sabe qual é o pior de tudo isso? Eu vejo um monte de irmãozinho achando isso certo. Eu fico triste com isso. Tem um monte de irmãos achando isso certo. Desculpa, irmãos. Mas não é. Isso está errado. Nós temos que ter os direitos garantidos, está lá na nossa Constituição. Mas o mundo não é amistoso, não é um lugar bom para o cristão. O mundo é um péssimo lugar para o cristão. Mas é onde a gente está, não temos escolha. Ou você morre ou você é arrebatado. E você não morreu e você não foi arrebatado. Então, conviva com isso. Desde que você nasce, o mundo quer te engolir. E nós caminhamos para um totalitarismo. Um totalitarismo, onde você, se você falar questões proibidas pelo governo, você vai ver o sol nascer. Cadê meu olho quadrado? Certo? Nós vivemos uma época de incertezas jurídicas. Incerteza jurídica. Olha isso. Quer ver? Teve um caso de uma pessoa trans. Eu não sei se era um homem trans ou uma mulher trans, não me lembro agora. Não tenho nada contra. Cada um viva do jeito que quiser viver. Não tenho nada contra. Mas esse sujeito ou essa pessoa, vou falar pessoa, porque eu não sei se é homem, se é mulher, e eu não sei qual pronome eu devo usar. Então, essa pessoa é um influenciador dentro da internet, tem lá um canal de internet, alguma coisa assim, canal de YouTube, e uma jornalista viu que essa pessoa falou alguma coisa e falou assim, e aí, cara? Chamou o sujeito, a pessoa de cara. O influenciador trans aí pegou e processou. Processou jornalista. Né? E o pior de tudo é que a jornalista perdeu. Perdeu. E o pior de tudo que os juízes que fizeram, o juiz que fez o negócio, tal, que processou lá, que cuidou da causa, deu uma desculpa, assim, horrenda. Quer dizer, eu não posso me referir a uma pessoa... Irmãos, daqui uns dias nós vamos ter que ficar quieto. Nós vamos passar pelas pessoas, vamos falar assim, bom dia. Aí a pessoa fala assim, mas bom dia por quê? Tá tudo escuro, tá tudo feio, tá nublado, tá frio, tá não sei o quê. Por que bom dia? Meu Deus do céu. Que mundo que nós estamos vivendo. E tem cristão aplaudindo isso. Tem cristão aplaudindo essa história. Tem gente achando que tá certo, não pode mesmo. Ah, irmãos.
Vocês não sabem o que é racismo. Eu sei o que é racismo e eu vou explicar para vocês o que é racismo. Eu me criei numa cidade do sul do país. A cidade chamava Arapongas, uma cidade no Paraná. A minha mãe, ela era uma pessoa bastante conhecida na cidade. Ela era diretora de um colégio. Na cidade tinha uns 3 ou 4 colégios, uma cidade pequena, não era uma cidade grande. Então minha mãe era uma pessoa bastante conhecida e influente. E aí nós tínhamos, próximos da nossa casa, eu gostava muito de jogar basquete, eu jogava basquete, eu tinha amigos, eu tinha um amigo lá, uma família, o nome, eu não sei se era o sobrenome deles, mas o nome desse amigo da nossa família se chamava Caxambu. Caxambu era negro. Ele é, né? Negro, uma pessoa de cor bem escura mesmo. E nós tínhamos muita amizade com eles. Eu jogava basquete com ele, com a irmã dele, a gente jogava lá no colégio. É um pouco mais velho que eu, talvez uns 4, 5 anos mais velho que eu. E a gente adorava. Nossa, adorava. Eles iam lá em casa. O Caxambu casou uma moça loira lindíssima. Eles iam lá para casa, ficava lá e comia com a gente. O pessoal adorável. Nós gostávamos muito dele. E aí a minha mãe um dia falou assim, nós fizemos o título no clube comercial de Arapongas. Aí o Caxambu falou assim, eu não posso frequentar esse clube. Mas por quê? Por causa da minha cor. Né? Não pode entrar negros no clube. Você acredita nisso? Lá na década de 70. Isso foi lá na década de 70, não podia entrar. Nossa, a gente ficou até constrangido, porque vai sujar água. Percebe? Isso é racismo. E tinha lojas dentro da cidade, tinha lojas que negro não podia entrar. E estava escrito na porta. Isso é racismo, irmãos. Isso é fobia. Isso é feio. Isso é deplorável. Isso é asqueroso. Agora, você errar um sobrenome, um pronome e ser processado por isso, onde a gente está vivendo? Percebe que se esse tipo de sentimento cresce, se esse tipo de sentimento crescer bastante, nós cristãos seremos afetados profundamente. Profundamente. Não poderemos pregar a palavra. Não podemos pregar a palavra. Por quê? Se eu pregar a palavra do jeito que eu tenho que pregar, se eu tenho que falar contra o pecado, e aí o que vai acontecer? Não, você é transfóbico, você é homofóbico, você é qualquer coisa fóbico. Vamos abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 13 em diante. Ele fala assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes, retende, eu gosto muito dessa frase, retende a tradição que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e confirme em toda boa palavra e obra. Irmãos, nós temos uma tradição
que foi dada ou por palavra ou por epístola. E ele fala, retende, estáis firmes. Retende e estáis firmes. Agora, nós estamos caminhando para uma proibição de tudo? Nós estamos caminhando para uma proibição, não posso falar do pecado, não posso falar mais. E tem cristão adorando essa história. Tem cristão avalizando isso. Tem cristão achando que tem que ser assim mesmo. Então tá, né? A hora que o anticristo chegar, você vai baixar a cabeça para o anticristo. É isso. Incertezas. Nós vivemos uma época de incerteza. Agora, acrescento mais uma incerteza, incerteza jurídica. Incerteza financeira, incerteza da saúde. O diabo quer te derrotar, meu irmão. O diabo quer acabar com a sua vida. Ele não quer matar você, ele quer te convencer de que o cristianismo está ultrapassado. É isso que o diabo quer. Você pode estar numa boa hoje, ter um trabalho, ter saúde, você pode, sei lá, ter uma vida alegre. Mas de um instante para o outro você pode perder seu emprego, de um instante para o outro você pode ficar devendo, de um instante para o outro você... O futuro é incerto. E eu gostei muito da palavra que o Valdo trouxe no comecinho, a gravação não pegou essa parte, infelizmente, mas nós estamos na incerteza, totalmente, mas o Senhor Jesus nos garante vida eterna. Ele nos garante. É a única certeza que eu tenho é a vida eterna. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Até o Valdo falou assim, esse bom ânimo tem que sair de dentro de nós. Por quê? Porque nós temos uma perspectiva de futuro maravilhosa. É maravilhoso o nosso futuro, o seu futuro. Então anime-se, embora o mundo queira te derrubar. O diabo quer te convencer. O mundo joga pesado contra o cristão. Nós precisamos a todo instante, lutar para mantermos a nossa fé e o nosso bem-estar. Percebe? Isso é um fato, irmãos. Nós vivemos isso. Eu dou graças a Deus por tudo que eu tenho. Minha casa, minha esposa, meus filhos, está tudo bem aqui. Sabe, está tudo ótimo. Tudo uma maravilha aqui. Eu dou graças a Deus. Mas a qualquer instante, tudo isso pode... Não é? Mas uma certeza eu tenho. Que o amor do Senhor Jesus foi expresso naquela cruz para me salvar. Não fiz nada para merecer, muito pelo contrário. Nada, não tenho mérito nenhum. A única pessoa que tem mérito é Cristo. E ele me garante o futuro. E eu estou animado para isso. Pode me proibir de falar. Pode me caçar, pode me prender. Pode... Não, mas o Senhor Jesus está comigo. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão do tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo. Beleza? Como é que eu me devo posicionar mentalmente com relação a estas situações às quais eu descrevi nesse prólogo? Como eu devo me posicionar mentalmente?
O grande negócio de Jesus Cristo, a grande obra do Senhor Jesus, é nos dar a esperança de um bom futuro. Visto que o mundo nos dá um futuro incerto. Daí a guerra na Ucrânia. E se o Vladimir Putin resolve soltar uma bomba nuclear na Ucrânia, uma bomba de baixo impacto e tal, o que vai acontecer conosco? Nós estamos na mão dessa gente, fisicamente falando. Se o cara resolve explodir uma bomba atômica lá, eu sou físico, eu sei muito bem o que é uma bomba atômica. Eu estudei isso. Né? Se o Putin resolve fazer isso com relação à Ucrânia, acabou o mundo. Até é muito engraçado, porque quando eu falo para os meus alunos, né, a bomba atômica ela não é feita para ser usada. Ah, então para que serve, professor? Serve para intimidação. Ó, eu tenho poder, você não tem. É isso. Mesma coisa uma arma. Você bota uma arma na cintura aqui e sai na rua. Você não entra na loja, compra uma arma e sai atirando nas pessoas. Ninguém faz isso. Que seja bandido, né? Bandido faz. Mas uma pessoa normal, vai lá, compra uma arma. É para intimidação. Olha, eu tenho arma. Não mexe comigo. Por isso que fica essa briga do armamento, né? Do armamento legal. Não estou falando do ilegal, não. Estou falando do armamento legal. O bandido, quando ele passa aqui na minha rua, ele fala assim, eu acho que eu vou entrar nessa casa porque nessa casa não tem arma. Se ele tiver certeza de que não tem arma, ele entra. E se ele tiver incerteza, bom, e se esse cara tiver armado? Então, essa é a grande questão. Irmãos, eu não tenho arma, tá? E não pretendo ter, tá bom? Não gosto. Tem gente que gosta. Né? Então, eu preciso me fortalecer com as promessas de Cristo. Esse é o bom ânimo que o Valdo estava falando no começo. Tem de bom ânimo. Ou seja, eu dou para você, o Senhor Jesus falando, eu dou para você a vida eterna. Eu dou para você a vida, uma vida espiritual favorável. Então, anime-se para isso. Não desanime. Ah, mas eu ainda tenho pecados, eu ainda faço coisas erradas e tal. Então, peça para o Espírito Santo te ajudar a vencer. Peça. O próprio Jesus fala. Ele nos atende. Então, a minha atitude mental é a mais importante. Por quê? Porque ela vai refletir na minha vida física. Por isso que eu preciso ter uma atitude mental cristã. Por isso que eu preciso ler a Bíblia, eu preciso de oração, eu preciso ter uma vida organizada com Jesus para que isso reflita na minha vida física. Jesus nos pede uma nova posição mental, uma mudança nos caminhos da nossa lógica mental, que nós aprendemos durante a nossa formação, com as experiências que nós tivemos na nossa vida. Aí o Senhor Jesus vai lá e fala assim, Hélio, pensa diferente. Ele dá aquele exemplo do sal da terra. Olha, sede sal. Por quê? Porque o sal dá gosto, o sal é tempero. O sal ajuda na nutrição humana. O sal conserva os alimentos de maneira mais fácil. Então nós devemos ser este sal para dar um tempero para esse mundo. Se anima, meu irmão, para isso. Você tem que se animar, você é o sal. Não é só uma questão de obrigação, mas é uma questão de opção. Anime-se, porque a vida eterna está na sua frente.
Eu venho pregando todo esse tempo, eu venho falando assim, a pior coisa que pode existir para uma pessoa é a morte. Essa é a pior de todas as coisas. E Jesus nos promete ressurreição. Ele fala assim, ainda que esteja morto, viverá. Então, meu irmãozinho, você já está numa vida eterna. Anime-se para isso. Queridos, o sal significa fazer a diferença. Se você não se animar, você vai ser igual a todo mundo. Se você não se animar com a obra de Cristo na sua vida, você vai se animar com o quê? O que você é? Um imediatista? Nós somos imediatistas, ou seja, eu estou vivendo uma dificuldade financeira, então eu não consigo me animar porque o meu problema financeiro é maior do que o ânimo que eu tenho por Jesus? É isso? Não, de jeito nenhum. Anime-se. Deus está no controle da tua vida. Deus está cuidando de você. O Senhor Jesus subiu na cruz por sua causa, para que você um dia pudesse viver eternamente. As pessoas que estão do seu lado precisam ver que você é uma pessoa diferente e tem expectativas diferentes e sabe que há um porvir muito melhor para você do que para eles. Muito bem. Se anima, meu irmãozinho. Não fica assim, entristecido por causa das suas dificuldades diárias. Não pode. Sabe, a tristeza, irmãos, a tristeza precede a depressão. Começa a pensar mais no Senhor Jesus. Começa a pensar mais nas promessas que Ele nos dá. Começa a se divertir mais com a obra de Cristo. Sabe, a obra de Cristo é para a nossa alegria. É para a nossa diversão. Estou falando de diversão no sentido figurado, mas, irmãos, você não vai passar pelo inferno. Você não vai passar pelo inferno. O Senhor Jesus morreu por você. Alegre-se com isso. Anime-se. O mundo aí fora quer te convencer de que isso não existe. O mundo aí fora quer que você fique triste porque você não ganha um bom salário, não tem uma facilidade financeira, ou porque você não tem um problema aqui, um problema de saúde ali. Anime-se, irmãos. Todos nós temos problemas. E todos os problemas são grandes. Quem vive o problema acha que o seu problema é o pior de todos. O meu problema é pior que o seu. Não, todos os problemas são os piores. Agora, se você fica pensando no seu problema o tempo inteiro, não sobra espaço para você buscar a Deus. Não sobra espaço para você louvar a Deus. Não sobra espaço para você refletir na obra de Cristo. E não sobra espaço para você expressar espontaneamente a obra de Cristo. Percebe? Nós precisamos expressar a obra de Cristo de maneira espontânea, não forçada. Você vive a obra de Cristo e esta obra transparece. Eu vou dar aqui um versículo, Filipenses. Vou dar aqui um versículo para você. Filipenses 2, verso 6. Olha que legal.
Ele fala assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus expressou aquilo que era Deus, sem querer ser Deus. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ou seja, ele não precisava do poder, ele se esvaziou do poder. Em 1 João 4, de 7 a 21, vamos lá. 1 João 4, 7. Não vou ler tudo, mas só para a gente... Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. É assim que tem que ser a nossa atitude mental. Nós temos que ter essa atitude, uma atitude mental. A todo tempo, lembre-se desse texto. Em todo momento, lembre-se desse texto. Esse texto é uma maluquice mental. Maluquice. O João aqui devia estar assim com uma inspiração divina na hora que ele escreveu isso aqui. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Olha aí. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, nós também neste mundo. Somos nós também neste mundo. E vai. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu quero que você se anime, irmão. Que você levante a cabeça. Que você coloque na sua perspectiva de vida. Que você coloque assim, nos seus pensamentos, que você tem problemas. Porém, o maior de todos os problemas foi resolvido, que é a morte. O maior problema que você tem já foi resolvido. Jesus morreu na cruz para te dar vida. E isso é garantia de Cristo. Ele garante isso. A vida eterna. Você quer ver uma mudança interessante de mentalidade? Que é o que acontece com Zaqueu. Onde está Zaqueu? Eu acho que deve estar lá em... Vou procurar aqui. Vamos procurar aqui. Zaqueu.
Zaqueu. Vamos procurar só nos evangelhos. Está lá em Lucas, capítulo 19. Vamos lá, em Zaqueu. Né? Vamos lá. Então, Jesus estava pregando lá, tal, e entrou em Jericó, e ele ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e esse era o chefe dos publicanos, e era rico. Publicano é o cara que cobrava impostos, né? E procurava ver Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Era baixinho e rico. Devia ser careca também, né? Uma desgraça no... Tô brincando aqui, irmãos. Baixinho e rico, né? E correndo adiante, subiu a um sicômero, deve ser um tipo de árvore, um sicômero brava, para ouvir, porque havia de passar por ali. Então, Zaqueu olhou assim e tal, calculou, Jesus vai passar por aqui. Então, eu vou subir nessa árvore aqui, porque eu quero ver esse sujeito. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Barbaridade, hein? Que sujeito sortudo. E apressando-se desceu, e Jesus o recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Por quê? Porque era cobrador de imposto, provavelmente ele passava a mão numa parte do dinheiro para ficar para ele. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ó, a mentalidade de Zaqueu nesse ponto mudou. Nesse momento, Zaqueu mudou o seu pensamento. Ele mudou o seu jeito de encarar a vida. Ele mudou o jeito dele de ser. Zaqueu, a partir desse momento, ele não precisava mais roubar. Porque ele entendeu que roubar não era uma boa coisa. E aquilo desagradava a Deus. E ele acabou de conhecer Jesus, e Jesus olhou para ele e teve misericórdia. Essa é a mudança de mentalidade. Ao passo que o jovem, aquele jovem que está lá, é o capítulo antes, quer ver? O mancebo rico lá, né? Vamos lá no versículo antes, no capítulo antes, que era o 18, né? E perguntando-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele diz, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Mas ouvindo isso, ficou muito triste. Olha aqui, ó. Ele não conseguiu mudar a sua mentalidade. Ele ficou muito triste. Por quê? Porque ele era muito rico. Muito rico. Mas Zaqueu não. Por isso que a história de Zaqueu é interessante, né? E ele fala, ó, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tem defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Olha a mudança de raciocínio aqui. É isso que a gente precisa fazer, mudar o nosso raciocínio, a nossa maneira de pensar, o nosso jeito de enxergar as coisas. Se nós não fizermos isso, irmãos, vai ser difícil. Vai ser muito difícil você viver uma vida feliz, alegre, com esperança. Essa atitude que nós precisamos ter. Nós precisamos olhar o mundo sob a ótica do amor de Cristo.
E isso não é fácil. Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Senão a gente vai ficar triste, porque a gente vai olhar e vai ver e vai falar: poxa vida, esse é meu problema. Olha. Irmãos, eu conheço pessoas que amaram a Deus nas piores, nas situações mais horrorosas possíveis. Nós temos que amar a Deus. Temos que mudar o nosso jeito de pensar. Alegre-se. Anime-se. Você está salvo. Não tem mais condenação para você. Anime-se. Ah, mas eu ainda faço. Curve-se a Deus e peça perdão. Curve-se ao Senhor Jesus e fala: Senhor, me ajuda, eu preciso vencer esse pecado. Você tem tempo para isso. Alegre-se. Anime-se. Irmãos, aquela obra na cruz é fabulosa, irmãos. É maravilhosa. Vamos caminhar para o encerramento aqui. A maturidade espiritual só será alcançada caso estejamos conscientes que nossos momentos de dificuldade são o nosso projeto de aprendizagem. Lembre-se, né, a tribulação produz paciência. Essa você não esperava, né? Tribulação produz paciência. E eu vou mostrar para você. Romanos 5:3. Olha só, que paulada na cabeça que isso aqui, né? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação produz paciência. É aprendizado, irmãos. Dificuldade que você está vivendo aí é aprendizado. Você está aprendendo a ser paciente. Seja paciente na tribulação, pois todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmãozinho, não desanima. Não desanima, não. Só muda aqui, ó. Muda a sua maneira de pensar. Eu não sei se o Serginho está aí. Está aí, Serginho. Eu posso falar porque eu tenho uma grande amizade com o Serginho e eu posso falar isso, eu sei que ele não vai se incomodar se eu falar. O Serginho era um cara difícil antes de se converter. Difícil. Eu conheci o Serginho, irmãos. Vocês não fazem ideia do que Deus fez na cabeça desse cara. Vocês não fazem ideia. Porque esse Serginho que vocês conhecem não é o Serginho que eu conheci. O sujeito era casca de ferida. Aí um dia ele resolveu se converter. E ele mudou o jeito de pensar. Eu sei, eu conheço o Serginho. Ele mudou o jeito dele de pensar. E hoje é um homem de Deus. Homem de Deus. Poderia falar de todos aqui. Talvez o que eu menos conheço aqui é o Weber, porque o Weber eu já conheci, já era adulto, né? Mas o Valdo, por exemplo, o Valdo era músico. Músico, contrabaixista de banda famosa, coisa de Europa. Tinha CD gravado lá na Europa e tal, não sei o quê. Mudou o jeito de pensar. Totalmente. Enfim. Poderia falar de muitos aqui.
Muda o seu jeito de pensar, meu irmão. Mas eu tenho dificuldade. Começa a ler bastante a Bíblia. Conversa com bastante irmãos. Vai bastante ao culto. Vai em culto de oração. Vai. Faça isso. Para de ver televisão. Para de ver essas porcaria aí. Hoje você tem internet, você pode pegar um culto abençoado de uma igreja em qualquer lugar do Brasil e assistir o culto. Dê preferência aos nossos cultos aqui, por favor. Amém? Vou fazer uma pequena oração. Mesmo que você esteja ouvindo essa gravação, fecha seus olhos, eu vou orar. Jesus querido, obrigado por esse momento tão bom, tão gostoso na tua presença. Eu tenho certeza, Deus, que essa palavra vai atingir muitas pessoas, porque o teu Espírito Santo está nela, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom. Peço que abençoes essas pessoas que ouvirão e estão ouvindo essa pregação. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ô bênção.